Sempre solícito conosco, obrigado. Tava com saudade já de conversar com ele, diretor-geral de operações logísticas da Superintendência do Porto de Itajaí, Éder Cassiano Moritz, meu embaixador de Urus. Tudo bem, Éder? Boa noite, Tigrão. Boa noite, Cleo Leal, Júlia, os nossos ouvintes do Canal 100. Fico feliz em retornar aí depois de um grande tempo aí sem a gente poder conversar, Tigrão. Me disseram que você pegou um navio. Me disseram que você pegou um navio, férias, foi dar um rolê pelos 7 mares, verdade, Éder, não, né? Pois então, Tigrão, na realidade as minhas férias começou no dia 18 de janeiro, começou com chuva e foram 2 semanas, as 2 últimas semanas do mês de janeiro eu estive não fui viajar não, eu estive até ali em Porto Belo, onde, na praia de Perequê, onde a gente tem uma casa ali, mas fiquei 2 semanas com chuva. E depois é que deu uma melhoradinha aí, mas fiquei por perto aqui, Tigrão. Éder, você voltou? COVID, né? Você voltou aqui, o complexo portuário, abril, janeiro, 18% no aumento de movimentação de cargas, é isso? Bom movimento? Exatamente, foi um bom movimento. Poderia ter sido muito melhor, com certeza, Tigrão, porque a gente teve, como eu falei, a partir do dia 18 de janeiro, aí até final de janeiro, muita chuva, principalmente nessa região aqui do litoral e do Médio Vale, do Alto Vale. Isso fez com que nós tivéssemos, então, aí um aumento considerável do nível do rio, principalmente em Itajaí-Açu, e aí com problemas de correnteza, etc. Nós tivemos fechamento de barra, depois nós abrimos para fazer as manobras com restrições, enfim. Mas mesmo assim, conforme você destacou, nós fechamos o mês de janeiro, o primeiro mês aí de 2021, com uma movimentação em torno de 1.300.000 toneladas movimentadas no complexo portuário, dando um crescimento de 18% em relação ao mesmo janeiro de 2020, quando foram movimentados 1.100.000 toneladas. Em termos de cargas containerizadas, nós movimentamos 115.749 TUs, né, ou containers, contra 99.226 em janeiro de 2020, representando um crescimento de 17%. Isso no complexo portuário, né? Na margem direita, aqui no nosso porto de Itajaí, na movimentação feita nos berços da IPM Terminais e os berços públicos, nós tivemos uma retração de 5%, ou seja, em relação ao número de containers, 37.000 para 39.000 em janeiro de 2020, mas em compensação, na movimentação por tonelada, nós tivemos um crescimento de 9%, ou seja, nós tivemos menos containers movimentados, mas mais carga movimentada. Isso eu explico em função de que nós tivemos mais movimentação de containers cheios do que containers vazios. De certa forma, isso é bom, ou seja, movimentar container vazio não é tão interessante, né? E o número expressivo foi exatamente no terminal Portonave, onde nós tivemos lá um crescimento de 31% nesse mês de janeiro, que movimentou 78.000 TUs com 820.000 toneladas movimentadas, né? E isso realmente foi, assim, um mês que poderia ter sido melhor, mas também não foi tão ruim em função dos números que nós alcançamos. Perfeito. Éder, as pessoas quando eu converso contigo sempre perguntam sobre os produtos, né? O importados, exportados, enfim, o que mais foi exportado e importado nesse período, Éder? Essa informação até que assim foi bacana de ser feito. Ao contrário do ano de 2020, o nosso público que acompanhou, nós tivemos nesse janeiro de 2021 uma mudança no perfil. Nós tivemos mais cargas de importações sendo realizadas, né? Ou seja, importamos mais do que exportamos. No segmento das importações, o que são mais destacados aqui são mecânicos e eletrônicos, não poderia ser diferente, a gente importa muito de mecânicos e eletrônicos. Nós importamos também bastante alimentos em geral, plásticos e borrachas,
produtos químicos, que é um segmento importante, e têxteis, né, que hoje em dia a gente importa muito têxtil, né? E no segmento das exportações, ou no modal das exportações, aí obviamente que são os principais segmentos movimentados, são o frango congelado, que é um item principal, e também as carnes, né, principalmente a carne de suíno, madeira e derivados e mecânicos e eletrônicos. São esses os itens principais, todos esses, logicamente, fazendo parte do nosso perfil de porto movimentador de carga containerizada, né, Tigrão? Perfeito. Boa movimentação. Nós estamos chegando agora semana que vem, em março, enfim. Como é que está sendo a movimentação? Está nesse ritmo crescente, Éder? Foi bom que você colocou assim, fevereiro, a gente já está chegando, já atingiu a última semana de fevereiro, né? Embora esse mês de fevereiro você tem só 28 dias, mas a movimentação foi já bem melhor. Eu acredito que nós, ao chegarmos aí no final de fevereiro, vamos ter números ainda melhores do que já tivemos no mês de janeiro. Ou seja, já apresentando um indicativo de movimentação crescendo ainda mais. O que me preocupa um pouco exatamente é essa instabilidade aí na parte econômica, essa questão cambial com o dólar em alta, para ver como é que nós vamos nos comportar nesses próximos meses. E uma questão interessante, Tigrão, só para nós encerrarmos, você sabe que o nosso principal movimentação aqui é de container reefer, container frigorificado, né? Sim. Exatamente para carnes e frango congelado. E nesse contexto, nós verificamos que nesses 2 meses está faltando container vazio frigorificado, ou seja, é importante assim, que esse problema se estabilize também, para que a gente possa então ter condições de atender esse segmento que é muito importante, que é o de cargas congeladas, né? Bacana. Éder Cassiano Moritz, estava com saudade de ouvi-lo, né? Como eu brinco sempre com o nosso correspondente portuário da cidade. Ele está sempre aqui Pátria, na nossa live. Mas ele está sempre acompanhando a gente, né, Cléo? Sim, registrando a sua audiência, sempre nos acompanhando. Legal. Um abraço, Éder. Éder, um abraço, obrigado pelas informações aqui, o Canal 100 desta terça-feira, Éder. Tigrão, nós é que agradecemos sempre esse contato que é feito, é uma oportunidade muito assim importante para que a gente possa divulgar as movimentações que são feitas nesse segmento que é o segmento portuário, que é tão importante para o estado de Santa Catarina e para o Brasil também, né? Grande abraço.